Vai em Foco, com o presidente da Associação Frutos da Terra Brasil, a AFTB, Carlos Rottermund, e com a sua assessora Alessandra Davi. Carlos, prazer tê-lo aqui no nosso programa, bem-vindo ao Itajubá em Foco. Alessandra, é um grande prazer tê-lo aqui também. O Carlos, você preside uma associação que tem um objetivo muito nobre em relação aos direitos do cidadão quanto à casa própria. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olá, Otávio. Obrigado por me receber aqui no Canal 20. Eu gosto muito de tratar desse assunto porque esse trabalho surgiu há cerca de 8 anos atrás, com uma pesquisa avaliando o déficit habitacional no Brasil e avaliando alternativas para fazer frente a esse déficit habitacional. Essa pesquisa ela foi desenvolvida por um grupo de empresários que atuavam na área da construção e justamente avaliando qual seria a expansão do mercado, permitindo que essas pessoas passassem a ter acesso. E isso iria refletir em empregos na economia, né? E então essa pesquisa ela foi muito detalhada junto a líderes comunitários, junto a empresários, junto a representantes de governo, e a cada proposta ela era amplamente discutida junto a cada um desses grupos, né? Até que se chegou na proposta do SAC, o SAC de Sistema Alternativo de Crédito, né? E essa proposta ela tem um detalhe muito importante, que é a isenção dos juros no crédito habitacional. E é justamente esse detalhe que é o principal diferencial, o ponto que dá habitação a um grande número de pessoas. A tua associação, a sua associação tem alguma homologação governamental para o tipo de propostas que ela faz? Sim, a FTB é homologada junto ao Ministério da Justiça como OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Essa é uma homologação muito importante para colocar em prática esse programa, justamente porque ela traz total imunidade tributária para a organização e ela ainda permite que empresários que façam doações para essa organização, eles possam ter dedução fiscal desses recursos. Então, essas são características com relação ao ingresso de recursos para a FTB. Como é que funciona esse sistema, Carlos? Uma vez que você fala que não há uma carga de subsídio, ou seja, o governo fica um pouco aliviado, como fica também aliviado o dono do imóvel, o futuro dono do imóvel. Como é que funciona esse sistema? Perfeito. Hoje nós temos duas linhas assim, de utilização de recursos públicos, ou através de subsídio, ou através de um financiamento que copia exatamente o modelo dos bancos privados, né? Mesmo que os recursos sejam públicos, a forma do financiamento, ela é copiada do privado, então com juros. A proposta do SAC é justamente o caminho do meio, não há necessidade do subsídio, mas também não pode haver o lucro em cima do recurso público. Então, essa é o modelo utilizado pela FTB para viabilizar esse programa. Qual é o público-alvo desse tipo dessa associação? Bom, como acesso à habitação, nós trazemos para o mercado habitacional classe C e D, que tipicamente não tem acesso. Okay? Mas quando se fala em direito constitucional, isso não é igual a carente. Não significa que quem não é carente não tenha o direito. Isso amplia um pouco as fronteiras desse programa. O direito é o mesmo para todos, né? Exatamente, exato. Esse foi um ponto muito trabalhoso, né, durante a nossa homologação, porque existe esse vício no Brasil de dizer que direito é igual a carência. E nós conseguimos apresentar e manter essa teoria de que não é igual. Mas esse programa ele também ele traz benefícios às empresas através de um programa chamado Procasa, e ele traz também toda uma possibilidade da empresa trabalhar na sua responsabilidade real, melhora as empresas que mantêm papéis na bolsa, melhora o índice de sustentabilidade empresarial da empresa. Então ele vai além da fronteira do SAC. Vamos repetir o que é o SAC. Sim, SAC, muito importante. SAC é Sistema Alternativo de Crédito. Esse termo ele vem da legislação de OCIP,
Quando foi feita a legislação de OCIP, isso veio de uma ampla discussão também junto à sociedade, avaliando como que poderia ser, dentro do terceiro setor, poderia se utilizar toda a eficiência de uma empresa privada. E nessa análise surgiu um ponto que fala de sistema alternativo de crédito como a necessidade do desenvolvimento de um sistema de crédito que atendesse o objetivo social. Isso vem justamente da legislação de OCIP. Como essa é a base jurídica da FTB, então nós importamos esse termo para nominar o nosso principal programa, que é o Sistema Alternativo de Crédito. As pessoas que podem ser beneficiadas no que diz respeito à casa própria, o que elas precisam para obter esse benefício? Elas precisam ter uma comprovação de renda, elas precisam ter, sei lá, alguém que valide isso, um financiador, tem que ter o quê? Esse ponto é interessante porque isso vem lá da pesquisa de 8 anos atrás, onde nós avaliávamos o que faz com que o cidadão não tenha acesso à casa própria. E um dos itens que era colocado sempre é a dificuldade de comprovação de renda. Nós sabemos que o brasileiro tem renda, mas não consegue comprovar. E detalhando esse item, nós descobrimos que 54% dos brasileiros não conseguem comprovar a renda que tem, quer dizer, a maior parte. Qualquer programa que se faça a exigência de comprovação de renda já deixa mais da metade da população de fora. Então nós utilizamos um sistema que é a comprovação de capacidade de pagamento. Como que se dá isso? Se um cidadão faz pagamentos regulares durante um período programados, isso determina que ele tem renda suficiente para efetuar aquele pagamento. Esse é um princípio também muito utilizado em outras ações sociais pelo mundo, que diz que, principalmente quando se trabalha na classe D, classe E, que não são bancarizados, que não têm a tradição de efetuar programações de pagamento, então, primeiro precisa se trabalhar com esse cidadão de forma que ele faça pagamentos regulares durante um determinado período, demonstrando que ele consegue, primeiro, ter a renda para efetuar aquele pagamento e depois fazer uma programação financeira. O cidadão, cumprindo isso, ele já tem os requisitos para receber o crédito. No caso, vamos dizer, em Itajubá, que valor seria esse e que período seria esse? Perfeito. Eu vou utilizar um exemplo de um crédito de R$100 mil, um imóvel de R$100 mil, é o valor médio que se encontra no mercado. Então, a contribuição associativa, o valor que o associado começa a pagar desde o início são R$100, é 1/1000 do valor do crédito. E em cima desse valor ele faz a sua comprovação de capacidade de pagamento. Depois que ele recebeu o crédito, ele começa a pagar R$378 mensais. Isso incluso já o pagamento do financiamento mais os R$100 mensais que ele está pagando. O total são 378. Nós precisamos lembrar que nesse mesmo valor, num crédito bancário, o financiamento representaria R$1.100 mais ou menos mensais. Isso você está considerando uma casa de R$100 mil? Uma casa de R$100 mil. Aqui em Itajubá é uma casa razoável. Eu te pergunto, e isso durante quantos anos essa pessoa vai pagar esse valor, R$378, e se esses R$378 são submetidos a juros ao longo do tempo? Perfeito. É um ponto bem interessante. Nós somos muito... Quem está buscando o acesso ao saque justamente avalia muito esse ponto. Na FTB, o associado, quando ele se inscreve, ele começa a pagar os R$100 mensais e ele já tem uma programação do prazo máximo para o recebimento da carta de crédito, que são 30 meses. E ele pode desenvolver ações dentro da organização, ações que ajudem no desenvolvimento da organização, e aí, através de um sistema de pontuação, ele antecipa o recebimento da carta de crédito. Então, o prazo mínimo são 6 meses para o recebimento da carta de crédito, o prazo máximo 30 meses. Dependendo do associado se mobilizar ou não. Nenhum associado tem nenhuma obrigação de mobilização, mas aqueles que querem se mobilizar, eles antecipam o recebimento da carta de crédito. Mas em 30 meses ele não acabou de pagar a sua casa. Não, ele começa... Ele recebeu a carta de crédito, mas eu falei que ele terminaria a casa. Perfeito. Então, quando ele recebe a carta de crédito, ele vai localizar o imóvel, o nosso corpo jurídico faz análise de documentação e marca a escritura. 30 dias depois da escritura, ele começa a pagar o financiamento da casa, somente depois que ele já está residindo na casa.
E ele pode fazer a opção de até 30 anos o prazo de amortização do financiamento. Então ele tem 360 meses para efetuar o pagamento do crédito que foi recebido. Tá ok.